Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. Agora 7h03, voltamos com o primeiro jornal, ao vivo na sua manhã de terça-feira na Prever FM. E com satisfação nós estamos recebendo aqui no estúdio a nutricionista Marielle Coral, do Banco de Alimentos de Botucatu. Marielle, bom dia, satisfação em tê-la aqui. Bom dia, obrigada pelo convite, agradeço muito por estar aqui. Marielle, quanto tempo existe o Banco de Alimentos? O Banco de Alimentos foi inaugurado em Botucatu em dezembro de 2015. 10 anos, então. Exatamente. Vai fazer 10 anos. Vai fazer 10 anos. Tá. E qual que é o principal papel do Banco de Alimentos? O objetivo do Banco de Alimentos, o programa, é um programa de segurança alimentar e o objetivo principal é a redução do desperdício dos alimentos. E aí, consequentemente, um segundo objetivo seria a insegurança alimentar. Então, a gente atender aquela população que está em vulnerabilidade social e insegurança alimentar com os alimentos provenientes das doações dos mercados e quitandas e feiras, enfim. E o pessoal, tanto dos mercados, de feira, de quitandas, de armazéns, de mercadinhos, o pessoal já se acostumou a fazer a doação? Sim, a gente fica muito agradecido, porque sem esses parceiros, o Banco de Alimentos não existiria. A gente depende 100% das doações desses mercados. Entendi. E como é que funciona isso? Eles levam até o Banco de Alimentos, vocês vão buscar, como é que é? A gente tem um veículo, que a gente faz essa coleta desses alimentos. Então, a gente tem uma rota diária, tem um motorista, tem um carro específico, e a gente passa coletando os alimentos no mercado. Então, o mercado só precisa deixar separado. Mari, esse daqui é para doação. A gente passa com o nosso carro, com as nossas caixas, faz a coleta e leva lá para o banco. Isso é um trabalho diário? Diário, das 7 da manhã às 16h48. Interessante. E como vocês avaliam a qualidade desses alimentos que chegam? Olha, depois que a gente implementou o selo colaborador amigo, que é uma forma de agradecer e homenagear esses doadores, a gente percebeu que o nível das doações melhoraram. Então, hoje a gente consegue ter alimentos, para utilizar, para consumo humano, mas também a gente tem aqueles alimentos que a gente utiliza para fazer a compostagem. A gente tem uma estação de compostagem e então aquilo que não dá para aproveitar para consumo humano vira adubo, volta para as hortas comunitárias e para a própria horta ali do banco, que é um sistema agroflorestal, vira adubo e volta a ser alimento novamente. Então, fecha o ciclo. Que interessante, que interessante. Para fazer tudo isso, quantas pessoas participam no dia a dia do Banco de Alimentos? A nossa equipe hoje, a gente é composta por 10 pessoas. 10 pessoas. Desde motorista da Kombi, pessoal da compostagem e tal. A gente tem uma nutricionista, que sou eu, uma assistente social, que é a Aline, a nossa técnica, que é a Dani. Aí são 6 auxiliares de serviços gerais e um motorista. Chegou o alimento lá no Banco de Alimentos, vindo do mercado, de uma doação. Qual que é a sequência disso, Marielle? A gente recebe os alimentos, a gente passa pela primeira triagem, que a gente chama. A gente separa os alimentos por gênero. Então, tudo que for de maçã vai numa caixinha, tudo que for de pimentão vai numa caixinha, separa, pesa, porque a gente tem que fazer o controle para passar isso para os doadores. Olha, de 300 quilos que você me mandou, 150 eu consigo aproveitar para consumo humano. Tá. O restante vai virar adubo. Entendi. Então, a gente faz essa devolução para os doadores, até para eles saberem a qualidade do alimento que eles estão encaminhando para a gente. Entendi. E aí, depois desse processo de triagem, a gente faz a higienização. Então, passa por um processo, depois ele passa pelo processo de embalagem, montagem dos kits, e depois as entidades vão até o banco para fazer a retirada dos alimentos. O armazenamento de tudo isso, com refrigeração e tudo, aguardando a retirada. É porque, na verdade, o nosso alimento ele é muito perecível. Então, a validade dele é muito curta, são só 3 dias. E aí, o alimento chegou, no outro dia cedo, as entidades já estão indo buscar. E é fundamental que isso aconteça, porque senão a gente perde o alimento, E todo aquele trabalho que a gente teve de conscientização, de coleta, se perde porque o alimento ficou lá parado. Entendi. E eu vi, inclusive, nas fotos, já sabia dessa informação, na verdade, e vi nas fotos também que vocês aproveitam, por exemplo, frutas para fazer um doce, ou tomate para fazer um molho de tomate, legumes para fazer molho de legumes e fazer a doação disso congelado até, Como é que é feita a seleção dessa parte? De, essa fruta, ela não tá boa, de repente, para o consumo direto dela, mas dá para fazer um doce e ser doado também. A gente tem uma rede que chama Rede Banco de Alimentos. Então, são bancos de alimentos do Brasil e do mundo
que se juntam para conversar as normas técnicas, né, de aceite de alimento. Então, a gente tem uma porcentagem desse alimento que a gente pode aceitar, né, pode fazer a triagem, separar, para ir para polpa, molho ou doce. Muito bom. Eu ia perguntar sobre isso, se vocês se inspiram também em outros bancos de alimentos de outros lugares, como funciona essa interação? A gente, né, participa da rede e aí, por conta disso, a gente conhece os outros bancos de alimentos. Então, por exemplo, aqui na nossa região, a gente faz troca. A gente recebeu essa foto, por exemplo. A gente recebeu uma quantidade muito grande de repolho, mas assim, era muito grande. E aí a gente já tinha abastecido todas as nossas entidades, todas as nossas famílias. Aí eu falei, o que a gente vai fazer com esse alimento? Vamos trocar ou doar para os outros bancos. E aí a gente chamou Bauru, São Manuel, que é aqui do lado. Chamamos Araraquara, Rio Claro, foram esses, e Tatinga. Toda cidade normalmente tem um banco de alimentos? Depende. Uhum. Depende muito da gestão pública do município. Tá. Né? Mas ele pode ser um banco gestão direta, que a gente chama. Então, a própria prefeitura executa o programa. Pode ser terceirizado, igual o Bauru, que é o Mesa Brasil. Ou pode ser igual o Botucatu, que é uma gestão direta, mas terceirizada por uma ONG, que no caso a gente é da Ação da Cidadania. E isso há 10 anos atrás. E como é que foi a montagem? Você estava na montagem há 10 anos? Não? Eu entrei logo, né, em seguida, eu entrei em 2016. Tá. Então, eu peguei o começo da elaboração, né, da construção, do modelo que a gente tem hoje. Porque essa parte de higienização, a gente não tinha. Entrou na pandemia, onde a gente não sabia se o alimento ia ser um veículo transmissor do vírus. Entendi. E aí a gente entrou em contato com a rede e eu falei, e agora, né? Foi um serviço que não paralisou durante a pandemia. E aí a gente falou, vamos fazer como essa higienização? Aí eles, né, tem que passar por um produto para fazer a sanitização. E aí a gente manteve essa higienização até hoje. E as pessoas que são assistidas, como é que funciona esse processo? Para receber, né, o benefício, que na verdade não é um benefício, os alimentos do banco de alimentos, a porta de entrada é o CRAS. Então, a população precisa ir até o CRAS. A gente tem alguns critérios de avaliação. Então, eu e a assistente social, a gente faz uma visita domiciliar, depois desse encaminhamento para o CRAS, vai até a casa dessa pessoa para entender a realidade e verificar se ela está realmente em insegurança alimentar e vulnerabilidade. A gente tem, só para vocês terem uma noção, a maioria das famílias que a gente atende possuem alguma patologia associada, algum problema de saúde. Então, a gente entende que quando ela chega, né, para receber os alimentos do banco, ela já está mais debilitada. Então, é um atendimento pontual e justamente para ver se a gente consegue recuperar o estado nutricional dela. Quais patologias seriam essas? Bastante paciente da hemodiálise, da oncologia, as comorbidades, então diabetes, hipertensos, essa é o que a gente mais encontra, né? Hoje, quantas famílias são assistidas? Semanalmente, 370. 370. Só que a gente tem uma lista de espera, uma demanda reprimida, de 70 famílias em média. E como é que vocês avaliam essa lista de espera? A expectativa dessas 70 pessoas que estão aguardando para fazerem parte, para serem assistidas pelo Banco de Alimentos? A gente, né, utiliza os critérios. Tem uma escala que a gente chama escala da IBIA, que é a escala da fome. Né? Então, a gente avalia, a gente aplica essa escala e avalia, né, ela tem um percentual para identificar se a família está ou não no grave, porque ela tem, né, padrões. E aí, se ela estiver no grave, com certeza ela vai ser atendida de prontidão. E esse número vem aumentando de famílias necessitadas? Na pandemia, a gente teve um aumento muito alto, né, desse número de famílias, mas a gente consegue hoje, com os cursos também que a gente oferece no banco, capacitar essa família para que ela consiga sair dessa situação. Entendi. E quais são esses cursos, Marielle? A gente tem curso de ovo de Páscoa, de panetone, cursos de boas práticas de manipulação, de aproveitamento integral dos alimentos, de marmita saudável. Na verdade, cada ano a gente inventa os cursos, né, e oferece para a população. E os cursos de ovos de Páscoa já iniciaram esse ano? Esse ano não, porque a Marcela, né, do Fundo Social, vai fazer pelo fundo, em parceria com o Nutras. Verdade. Ela divulgou aqui, inclusive. Então. E aí não vai ter no Banco de Alimentos. Tá certo. Eu me lembro, o meu caçula, que hoje já está com 22 anos, baseado na informação dele, que na escola, na época, ele foi fazer uma visita ao Banco de Alimentos
E eu fui fazer uma matéria lá com a Marielle, né? E ele falou assim, nossa, pai, tem uma receita feita com o coração da bananeira, né? E eu achei muito interessante, foi que me motivou a fazer essa matéria com você. E isso é bacana, né? Porque vocês têm algumas alternativas que as pessoas, a maioria da população desconhece e a maioria da população despreza, né? Que tem nutrientes, que tem uma série de vantagens para ser consumido, né, Marielle? Exatamente. Os cursos que a gente faz de aproveitamento integral dos alimentos é justamente para isso. Porque a gente pensa assim, às vezes a gente manda uma beterraba com uma rama, né, com a rama dela, lá no projeto social. Aí chega lá, a cozinheira às vezes não sabe utilizar, não sabe colocar, né, em alguma receita a rama da beterraba. Então, né, a gente fala, vamos ensinar todo mundo que essa parte também é comestível, também tem nutrientes e pode ser utilizada, vai ficar uma delícia, pode ser utilizada normalmente. E daí você percebe que depois desse conhecimento, essa utilização por parte das cozinheiras, das pessoas, passa a ser uma coisa natural, né? Por exemplo, a gente implementou faz uns 3 anos, a gente recebia muito brócolis e o brócolis já estava amarelo, né, em cima. E aí ele fica amargo. Mas o talo do brócolis, ele tem muito nutriente. Muito nutriente. E aí a gente começou a falar assim, nossa, mas a gente vai jogar desperdiçar esse brócolis assim, né? Começamos a ajuda com os estagiários, né? Os estagiários estavam lá, a gente falou, vamos criar uma receita para fazer um caldo natural para substituir o tempero pronto. E hoje em dia, o que mais assim as entidades gostam de receber é isso, é o talo do brócolis, os temperos que a gente tem na nossa própria horta, para substituir o tempero pronto, aquele, né? Cheio de aditivos, enfim. E a distribuição dessas doações, como é que é feita? A gente tem um cronograma também, da mesma forma que a gente tem o cronograma dos doadores, né? As entidades, os projetos sociais, têm os dias específicos para retirada no banco. Então, de segunda a sexta, elas podem, já tem, né, cada uma o seu dia, vão até o banco para fazer a retirada de X quantidades. Então, por exemplo, Vila dos Meninos, a PAI, depende muito do que ela fornece para os atendidos dela e o que ela gostaria de receber também. Então, às vezes a gente fala, não adianta a gente mandar repolho, sendo que ela fala, Mari, os meus atendidos não consomem. Não vai adiantar mandar. Então, a gente faz meio que essa separação por projeto social e separa diariamente para retirada lá no banco. No caso, esse é o projeto ID retirando lá, a última foto. A gente comentou dos supermercados, dos mercadinhos e tal, mas o pequeno produtor, o feirante também, ele também faz a doação, ele contribui com o Banco de Alimentos? Contribui. A gente tem as 2 feiras, a da Demétria e a Feira da Catedral, que fazem, os produtores, né, fazem a doação pra gente, semanalmente. Tá, e como é que funciona? Eles, terminou a feira de quinta-feira da Catedral, aí no restante, no final da feira... Aí o nosso motorista já fica esperando, o que sobrar da feira, eles falam, isso aqui você pode coletar. Aí o motorista já coloca na nossa caixa e a gente leva para o banco. E seria um estímulo também, ter uma feira muito interessante, né? Ali no próximo ao Hospital do Bairro, inclusive, né? Que é aos sábados também, né? Poderia também ser mais uma feira fazendo mais um doador para vocês, né? Sim. E nos cursos que vocês dão aí, falando sobre o uso correto dos alimentos, tem uma parceria com a Unesp também, né? Isso, na verdade a parceria com a Unesp são os estagiários. Então, os estagiários do 5º ano da nutrição passam para o banco, né? Um ciclo normal de estágio, né? De prática que eles precisam vivenciar. E aí, dentro desse estágio, eles fazem essas atividades de elaborar oficina, ir nos doadores, né? Para capacitar também o doador, né? Como, às vezes, a gente tem, por exemplo, os mercados, Panelão, Confiança, eles pedem para a gente capacitações para os meninos que trabalham nessa seleção dos alimentos, de boas práticas, né? Como higienizar as mãos, como fazer a higienização correta dos alimentos. E aí a gente que oferece. E a visita dos estudantes? Como é que funciona? Como é que acontece o agendamento? Como é que funciona tudo isso, Marielle? O banco ele é aberto. Tá. Né? Qualquer pessoa pode ir lá. Se chegar das 7 às 16h48 vai ter gente para receber. Mas se quiser agendar uma visita, né? Uma visita guiada que a gente chama, é só entrar em contato com a gente pelo nosso telefone ou pelo e-mail. Entendi. Posso falar o telefone? Pode, claro que sim. Poxa vida. 3813-9313 e o nosso WhatsApp é 99895-8512. A gente percebe que muitas receitas surgiram lá também, né? Que tem que ter também não só a curiosidade e o conhecimento dos alimentos também, mas ter o gosto de cozinhar, né? O dom para a cozinha também. Já se pensou em fazer um livro de receitas?
Ah, é o nosso sonho. É mesmo? Porque quando eu fiz, né, na minha graduação, eu fiz estágio no Mesa Brasil em Bauru, e todo ano a gente publicava um livro com as receitas dos projetos sociais de reaproveitamento de alimento. Tá. E aí eu falei, gente, a gente vai ter isso aqui no nosso banco de alimentos um dia, a gente precisa só organizar, né, as receitas, fazer um teste, né, de degustação com todo mundo, para avaliar e fazer a publicação. Mas é um sonho. Interessante. Porque tem muita receita boa. E como funciona a parceria com a FCA da Unesp para a diminuição dos resíduos, esse processo de compostagem e tudo mais? Como é? Quando a gente iniciou esse processo de compostagem, a gente tinha a parceria do professor Lira, lá da FCA. Vai estar aqui na segunda-feira. E o professor falou assim, Mari, a gente precisa de um espaço, né, grande, e como que vai funcionar? O volume que a gente tem de compostagem, na verdade, desse resíduo orgânico que não dá para consumo humano, ele é muito grande, ele é muito volumoso. Entendi. E aí, o espaço que a gente tem no banco, ele não consegue suprir o volume que a gente tem. Tá. E aí, em parceria com o Lira, a gente levava isso até a FCA para fazer a compostagem lá com ele. E depois isso voltava para as hortas. Então, o pessoal da prefeitura ia até o banco, coletava esse resíduo, levava lá para ele compostava para a gente e depois voltava para as hortas. Só que hoje a gente conseguiu mudar o nosso estilo de compostagem e a gente consegue suprir o que tem, o que a gente, né, produz lá desse resíduo. Então, a parceria com o Lira agora ele fornece, né, ele vai lá, dá consultoria, orienta a gente, esse aqui tá bom, esse aqui não tá bom. A gente tem a parceria também com a Tapiá faz a gestão dos resíduos. A gente vai encher 200 quilos nessa primeira baia, precisa de tanto de carbono, tanto de... A Tapiá, quem é a Tapiá? A Tapiá é uma empresa que é parceira do Banco de Alimentos para fazer essa gestão dos resíduos sólidos que a gente tem ali na composteira. Bom, são 7h20, você está acompanhando uma entrevista com a nutricionista do Banco de Alimentos, a Marielle Coral. A gente vai fazer um intervalo, vamos tomar uma água, já, para a parte final nós voltaremos. Entrevista. E voltamos, 7h22, com o nosso primeiro jornal, conversando com a Marielle Coral, nutricionista do Banco de Alimentos de Botucatu. Se o pessoal quiser conhecer o Banco de Alimentos, independente de ser estudante ou não, quiser conhecer, ficou curioso, acompanhou aqui o nosso bate-papo, como é que faz, Marielle? A gente fica na Avenida Paula Vieira, 704. Então, é próximo ali ao Espaço Acolhedor, o CREAS. Na Vila Maria, né? Na Vila Maria, do lado da Horta Comunitária. Entendi. Da Vila M. Entendi. E esse local é um local da prefeitura que é cedido para vocês, é isso? Isso, tanto carro como prédio, né? São cessão de uso. E aí a Ação da Cidadania que faz o gerenciamento do programa via Secretaria de Assistência Social, que a gente é 100% financiado pela Secretaria. Então a gestão é da ação, mas o financiamento é pela assistência. Perfeito. Como? Fugiu a pergunta. Fugiu a pergunta agora. Marielle, e assim, qual que é a expectativa, por exemplo, de crescimento, né? No final do ano, 10 anos, tal, de repente a gente percebe pelo que você passou para a gente aqui, que está crescendo, né? Sim. O espaço lá comporta um crescimento, o espaço físico, inclusive, as acomodações podem ser aumentadas? Como é que funciona isso? A gente espera, né, que a crescente ela vem vindo. Tá. Só que a gente, para o espaço físico, agora, a gente não consegue mais aumentar. Entendi. Então, a gente não tem como fazer uma construção nova ali dentro daquele espaço. Entendi. O que a gente fez foi aprimorar os serviços. Então, a gente refinou as etapas, né? Então, melhoramos a nossa separação, a triagem, melhoramos a higienização, melhoramos o processo de montagem dos kits para entrega. A gente alterou a logística para que a gente pudesse comportar o que a gente atende hoje, né? Os cursos também. Então, hoje, para a gente utilizar a nossa cozinha, é um dia que a gente não pode ter a produção de polpa, doce e caldos, né? Porque a gente utiliza a cozinha que hoje ela fica ativamente produzindo esses processados que a gente chama. E aí, quando tem curso, a gente paralisa ela. Então, o espaço em si, a gente tem que adaptar a logística para atender como a gente está... a quantidade de alimento que a gente está recebendo hoje. Entendi. Uma outra coisa que a gente implementou foi o programa Jovem Sementes, que também é esse da foto. Então, como a gente estava com um espaço reduzido, né?
lá no fundo de compostagem, a gente falou, vamos aproveitar esse uso para a educação ambiental, que hoje em Botucatu é muito difícil encontrar. Então, é uma parceria que a gente tem com algumas empresas aqui de Botucatu, e eles financiam o encontro desses adolescentes no banco de alimentos uma vez no mês. E aí a gente pega, né, convida os projetos sociais que já são atendidos pelo banco, que tem a faixa etária de adolescentes e crianças, leva lá para o banco e faz um processo. Então, eles passam a vivência dentro. O que é desperdício de alimentos, como que faz a higienização, eles colocam a mão na massa, uma belezinha. Interessante. Fazem a receita de doce de compota de maçã, a receita do caldo de legumes, depois eles vão para a composteira. Ó. Então, a casca que você tirou vai para essa etapa de compostagem. Aí eles colocam a mão na massa também, na compostagem. Depois, o adubo vai para onde? Vai para o sistema agroflorestal que a gente tem, na lateral ali do banco. Para eles entenderem, ó, da onde vem o pé de alface, da onde vem a sua banana, quanto tempo ela demora para crescer, para produzir. Uhum. E aí, no final, a gente tem uma mandala de temperos e a gente faz... Porque daí eles ficam muito agitados, né? É o dia todo, eles almoçam lá. E aí, no final, a gente fala, ó, agora a gente vai fazer a parte sensorial. Então, a gente venda eles e faz, ó, o que você acha que é esse cheiro? De onde vem esse cheiro? Para eles, né, interagirem com mata, alimento, brincar, porque as atividades são bem lúdicas. Então, a gente tem um caça-duende no meio do sistema agroflorestal. Então, é bem legal. E essas atividades auxiliam até a conscientização sobre valorizar os alimentos e não realizar desperdício, né? Exatamente. Porque esse público que vai até o banco, né, para participar do Jovens Sementes, é o público que recebe, né, o nosso kit hortifruti. Então, a ideia é, na hora que chegar na casa dele, ele saiba de onde vem esse alimento. O porquê que ele está lá na casa dele, como que ele pode utilizar isso da melhor forma. Então, é para conscientizar mesmo. E toda essa informação, digamos assim, que é passada junto com o kit, com a entrega do kit, vamos supor que eventualmente tenha uma quantidade muito grande de um item específico, sei lá, cebola, por exemplo, tem um pacote muito grande de cebola. Vocês repassam dicas também de conservação ou de uso para aquele alimento que está ali num excesso, digamos assim? Vai uma receita. Então, a gente grampeia uma receita, né, no kit hortifruti. Justamente, a semana passada, eu até mandei foto, a gente recebeu bastante shiitake. E é difícil do pessoal, né, conseguir utilizar e saber utilizar shiitake. Verdade. E aí eu falei, bom, vamos perguntar primeiro se eles querem. Ligamos, né, para todo mundo. Vocês aceitam receber? Aceitam. A gente vai mandar uma receita. A gente mandou 2 receitas, uma de shiitake refogado e uma de shiitake com macarrão. E aí, todo mundo amou. É uma delícia. Que legal. E Deu também certo. os produtos de época, a presença desses produtos no dia a dia é fundamental, né? Acontece naturalmente, né? Porque são produtos de época. Exatamente. Nessa época agora, que nós estamos em março, o que mais tem aparecido lá para doação, para vocês fazerem receita e tudo mais? Melancia. Então, agora está na época das frutas, né? A gente tem bastante limão, laranja, melancia. E o que tem pouco são as folhosas. Então, baixa quantidade de alface, almeirão, chicória. Então, isso dá uma reduzida agora nesse começo de ano, né? Dá uma caída na doação. A criatividade nas receitas é uma coisa que me interessa muito, né? A melancia. Tem gente que faz, inclusive, doce com a casca de melancia, Que né? é a cocada de melancia. A cocada de melancia. Exatamente. Utiliza a parte branca, né, da melancia, da casca da melancia, e rala, mistura com coco, porque daí ela aumenta o volume, né? Você utiliza menos coco. Açúcar, uma delícia. É a mesma coisa com o chuchu. Eu falo, né? O chuchu é o 4º estágio da água. Às vezes não tem gosto de nada. Tudo que você tempera com ele fica bom. E a cocada de chuchu é a mesma ideia da cocada de melancia. Faz até cereja de chuchu? Então, exatamente. Essa é a ideia. Brigadeiro também, né? Brigadeiro de chuchu. Sim. Brigadeiro bom é o brigadeiro de banana. Banana verde. Esse é muito bom. Que interessante. Esse eu já quero a receita. Agora, e os equipamentos, né? Por exemplo, para cortar tudo isso, para higienizar tudo isso, vocês devem ter também algum maquinário para ajudar todo esse pessoal que trabalha lá, né? Olha, o nosso maquinário, ele é deficiente. É. Ele é. É uma dos nossos gargalos, né? Então, os meninos, eles fazem a triagem, a separação totalmente manual. A higienização, totalmente manual. Que coisa. Eu imaginei que tivesse lá uma máquina de corte, uma coisa assim, para facilitar, porque a quantidade é muito grande, né? É bastante. Eu falo que a equipe é excelente. Eles entendem
o objetivo do banco, né? Entendi. Eles gostam de trabalhar lá porque eles entendem que é um objetivo maior. Então, quando a gente faz as coisas por amor, as coisas funcionam. E ali a equipe, nossa, maravilhosa. E como é possível as pessoas serem voluntárias do projeto? A gente tem 2 voluntárias atualmente, que são a Mabê e a Márcia, são maravilhosas também. E assim, qualquer pessoa pode se voluntariar para trabalhar lá com a gente, para ajudar a gente nesse processo. É só entrar em contato com a gente pelo telefone, a gente conversa, né, apresenta as etapas, mostra o programa e aí a pessoa já pode começar. O horário de funcionamento do Banco de Alimentos funciona de segunda a sexta? Das 7 às 16h48. Das 7 às 16h48. E a doação também nesses dias apenas. Final de semana não acontece? Final de semana a gente tem as doações esporádicas, que a gente chama, tem algum evento e vai ter a coleta de alimento. A gente não tem o hábito de coletar alimentos secos, né? Arroz, feijão, mas a gente recebe. E às vezes tem alguma campanha, alguma festa, enfim, algum projeto, né, que queira arrecadar esses alimentos. E aí a gente, né, faz a ativação e faz a coleta durante o final de semana, não tem problema. Mas, assim, a gente fala que o banco de alimentos, o bom, né, e o importante desse equipamento no município é que ele conhece todos os projetos sociais da cidade. Então, a gente atende os 48 que a gente tem no município. Então, às vezes, quando a gente é um centro de recebimento, de abastecimento. Entendi. Se a gente recebe grandes quantidades de qualquer item, de qualquer gênero alimentício, a gente consegue identificar e destinar para aqueles que realmente precisam e vão utilizar. Porque essa conversa que a gente tem com as entidades é muito rápida, é muito facilitada. Então, é importante. Tenho 300 quilos de arroz. A gente sabe para quem que a gente vai entregar. Além de entregar para os projetos sociais, a gente consegue entregar diretamente para as famílias através, né, desses kits. Então, a distribuição é mais fácil. Pois não, pode falar. O que tem no kit hortifruti de vocês? Ele é composto por 5 quilos. Como a gente, né, recebe doação, não tem como eu falar para você, todo dia vai ter batata, cenoura, laranja e limão. Não tem como. Mas a pesagem vai ser essa. Mas o peso vai ser 5 quilos. A gente pensa, né, quando a gente vai montar o kit, a gente pensa em colocar sempre 2 quilos de legumes, 2 quilos de fruta e um tempero ou uma folhosa. Então, se não vai o tomate, vai a cebola ou vai um alface. Alguma coisa, né, para salada que a gente chama. E como é que fica a reação das pessoas que recebem esses kits diariamente? É muito gratificante, né? A gente tem uma rotação dessas famílias, uma rotatividade. E às vezes a gente recebe o feedback antes, né, do período dela. Mari, obrigada. Liga pra Aline e fala, Aline, eu agradeço muito, ajudou muito, mas agora, graças a Deus, eu não preciso mais desse auxílio. Então, a gente fica muito feliz. O nosso coração fica cheio de esperança. E aí, nesse acompanhamento de vocês, as famílias que são beneficiadas, vocês percebem também como a reação deles, depois de algum tempo recebendo o kit, de repente fala, fiz aquela receita, consegui melhorar a minha reação, a minha conscientização com relação à conservação de alimento. Vocês têm esse feedback? Então, como a gente faz a visita domiciliar, né? De quando em quando tem essa visita? Quando a gente tem o carro disponível. Entendi. E aí, quando a gente consegue o carro, né, emprestado para fazer as visitas, a gente vai até a casa da família. E a gente tem um caso, por exemplo, de uma mãe, ela tinha acabado de ganhar e ela falou, Mari, eu não sei o que eu posso consumir, eu não sei o que eu posso oferecer. Aí eu falei, não, calma aí. A gente fez toda uma orientação para ela e depois ela... Passo a passo para ela. Passo a passo, a orientação completa. E aí, no final, depois ela mandou mensagem no WhatsApp pra gente. Olha, recebi isso daqui também de doação. O que será que eu posso fazer? Como é que será que eu posso utilizar? E a gente vê. Hoje a criança dela tá linda. Uma fofa. Que bacana. Aproveitando sua presença aqui, né, e o conhecimento que você tem, como as pessoas podem diminuir o desperdício de alimento? Olha, é uma boa pergunta. Assim, o primeiro passo é a compra, né? Eu falo, ir pro mercado com fome não é um bom negócio. Não é um bom negócio. Então, a gente, até para a questão de qualidade do alimento que a gente vai comprar e não desperdiçar, a ideia é não vá com fome fazer compras. E quando você for fazer compras, tenha consciência do que você vai comprar, realmente você vai consumir. Porque, às vezes, né, a maior porcentagem de desperdício é na nossa casa, né? Porque a gente, às vezes, deixa as coisas lá na geladeira, não consegue utilizar, não sabe. A banana já está muito madura.
que eu vou fazer com essa banana? Ah, a maçã ficou um tempo na fruteira, ela tá com um batidinho. O que eu vou fazer com essa maçã? Então, o pior vilão é a compra ao mercado com fome e querendo muito comprar e depois sabendo que não vai utilizar, não vai consumir. E depois, né, as questões de utilizar todas as partes dos alimentos. Então, utilizar casca, semente, talo, fazer um teste, experimentar, ver se gosta, se adapta, né? E é um processo também. Você não vai, né, do nada começar a comer a casca das coisas que você não era habituada a consumir. Mas, com o tempo, você vai experimentando, conhecendo novos sabores e aí você vai se adaptando. A gente lamenta, né, num país que tem muita gente em vulnerabilidade alimentar, né, o desperdício aconteça muito. Essa pergunta da Juliana é uma pergunta bastante interessante, porque serve para o nosso dia a dia, né? Por que eu vou levar 2 dúzias de banana se eu moro em 2 pessoas em casa e eu como banana 3 vezes por semana? E com esse calor que está fazendo, o desperdício, ela amadurece mais rapidamente. Não, isso serve para todo tipo de alimento, né? Moderadamente, você tem a oportunidade de ir no mercado 2, 3 vezes por semana e consumir e comprar o que você de fato vai consumir, para não ter que jogar fora sabendo que tem muita gente passando fome, né? E a gente vê uma desigualdade de pessoas até usando alimentos para fazer roupas e tirar fotos, coisas assim. Verdade. Infelizmente tem essa falta de conscientização no desperdício, né? Marielle, como é que o pessoal pode também participar como voluntário? A Juliana já perguntou, né? Reuniões com a prefeitura para ter sempre uma atualização do trabalho de vocês. É direto com o quê? Com o Fundo Social ou não? Com a Secretaria de Assistência. Secretaria de Assistência Social, com a Rose. Isso, com a Rose, exatamente. Que também vai vir aqui nos próximos dias também. Dia 24, se eu não estou enganada, vou confirmar aqui. A Rose é uma grande parceira, né? A gente... Não, 26. 26. Uhum. É uma secretaria realmente que abraça e entende muito da importância do banco de alimentos no município. Tá. Né? Então, por exemplo, a gente tem um problema com o nosso veículo, né? A Rose sempre, assim, nos ajudou com essas questões e sempre intermediou esse processo de aquisição de veículo. Né? Tá. Mas é um processo moroso. A gente tem um edital, né, de um recurso do governo federal desde 2019 parado, de modernização do banco de alimentos para aquisição de um furgão, para reforma do nosso telhado, para aquisição de equipamentos, então seladoras novas, balanças novas, e a gente só conseguiu metade desse recurso. Mas eu entendo, né? É um processo que é demorado. Imagina, um recurso do governo federal, você tem todo um processo de licitação, né, para fazer a compra, mas a gente está nesse entrave ainda desde 2019. Tá, então, a Secretaria de Assistência Social é fundamental para a continuidade do Banco de Alimentos. Exatamente, a gente é 100% financiado. E as famílias se cadastram através da Secretaria de Assistência Social? Elas se cadastram pelo CRAS, né, que é o Centro de Referência de Assistência Social, e aí o CRAS faz o encaminhamento, né, para a nossa assistente social, que é a Aline, através de um sistema do município que chama Assessor. E aí é tudo um sistema, né, automatizado, a gente recebe o cadastro dessa família, agenda a visita, e aí depois da visita, se ela tem o parecer positivo ou negativo, ela começa a receber o kit hortifruti através de um projeto social. Uma coisa importante, né? Ninguém recebe o kit diretamente pelo banco de alimentos. O banco, ele só atende CNPJ, ele só atende projeto social. A família vai receber mais próximo da casa dela, através do projeto que está perto da residência dela. Ah, entendi. Para ela não ter que se deslocar até o banco, né, para fazer essa retirada. Quer dizer, o projeto que existe próximo ao domicílio da pessoa que vai ser assistida e que vai ser esse projeto, que vai fazer a distribuição. Isso. É muito importante, porque senão o pessoal acompanha a entrevista aqui e fala, eu vou lá no Banco de Alimentos também, vou me cadastrar, e não é assim que funciona, não, né? A porta de entrada é CRAS e depois, né, o CRAS encaminha para a gente após a visita domiciliar e a família começa a receber através do projeto. Marielle, a gente gostaria de agradecer imensamente a sua participação aqui, né? Disponha da gente no sentido de divulgar qualquer necessidade do banco de alimento, que os empresários, que donos de supermercados, pequenos produtores, feirantes da cidade de Botucatu também entrem em contato e também façam as suas doações para o banco de alimento.
e que logo, logo vocês consigam um veículo novo, um tomara. fogão, coisa desse tipo, para facilitar esse É trabalho bom. fundamental que vocês realizam aqui em Botucatu. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço pelo espaço, convido a todos que quiserem, né, conhecer o Banco de Alimentos. Eu acho que é um equipamento, assim, importantíssimo para o município. Ele entra dentro das questões de segurança alimentar, né, e hoje aqui no nosso município a gente tem poucos equipamentos, né, que convergem com esse assunto. Então, as nossas portas estão abertas para vocês, para qualquer ouvinte que queira visitar. E obrigada. E o telefone, mais uma vez, para o pessoal entrar em contato? É o 3813-9313 e o nosso WhatsApp é 99895-8512. Muito obrigado, bom dia a você, viu? Obrigada. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.